pode ser resumido em uma frase, muito simples, que é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Eu sempre soube que eu iria trabalhar com ações. Não sabia o quê, enfim, mas sabia que eu ia trabalhar nesse mundo, né? Sempre me encantei muito por esse ambiente de bolsa, aquelas luzinhas piscando na tela, né? Sempre acompanhei meu pai, enfim, há muitos anos investidor. Minha mãe também trabalhava em corretora, parou de trabalhar para cuidar de mim, enfim. E tudo começou, na verdade, em 2008. E você vê só, né? Nem o maior investidor pessoa física da Bolsa começou no timing certo para a carteira da própria filha, né? Logo depois já veio a crise do subprime em 2008. Mas é ótimo você já começar perdendo para você ficar bem humilde, né? O mercado tem dessas coisas. Mas lá em 2008, eu tinha 14 anos, meu pai falou assim para mim: legal, você quer uma mesada? Eu pedia mesada todo dia. Adolescente, né? Que isso? Só pede, Sim. só quer consumir. É iPhone, é não sei o quê. Essa geração aí tá demais. Eu lembro que na época era o Nike Shots. Nossa, era o tênis da moda. Eu queria muito, enfim. E aí meu pai virou e falou: bom, seguinte, você vai ter uma mesada, mas quem vai pagar não vou ser eu. Eu vou te dar aqui uma carteira de ações da Ultrapar. Me deu lá X ações da Ultrapar. E essa empresa, essa carteira, vai te pagar o equivalente a mais ou menos R$300 por mês. Tá bom pra você? Tá excelente. R$300 para 14, quem tinha 14 anos na época era um dinheirão, né? E aí ele começou a me mostrar devagarinho que se eu pegasse, não precisa pegar os R$300 todo, né? Mas parte desse dinheiro, se eu guardasse e reinvestisse, no mês seguinte ou no trimestre seguinte, quando a empresa anunciasse novamente dividendos, eu não ia ter mais 300, eu ia ter 301. Nossa, mas pai, R$1 só a mais? O que eu faço com R$1? Não, mas se você investir 301, no próximo trimestre, você vai ter 310. Veja só, você não ganhou mais você ganhou mais R$9. Então, ali aprendi 2 lições muito valiosas, né? Não sabia que estava aprendendo sobre isso, mas é o juro composto, né? Se você usa o tempo a seu favor, a matemática ela é implacável, né? E quando você pega a fórmula do valor futuro, né? Incorpora os juros na fórmula, a única variável que é exponencial, ou seja, que está em cima do parênteses, é o N, que é o tempo. Então, se você usa o tempo ao seu favor, o juro composto ele é a 8ª maravilha do mundo aí. E segundo, se a empresa não desse lucro, eu não ia receber o meu dividendo no final do mês. Então, quer dizer, você começa a criar uma cabeça a favor do lucro, sabe? A favor, sabe? Intuitivamente. Então, ai de quem na família não abastecesse o carro no posto Ipiranga. Não, precisa dar dinheiro para esse posto, pelo amor de Deus. E aí meu pai sempre falava: o que você acha mais interessante? Você ter que ir todo dia para um posto de gasolina, ter funcionário, dor de cabeça, margem apertada, você ser dona de um posto de gasolina, ou você ser uma pequena dona de todos os postos de gasolina Ipiranga do país? Fantástico. O melhor dividendo, ele não necessariamente vai ser o maior dividendo por ação. Ele vai ser o dividendo bruto que você vai receber ali em função da quantidade de ações que você tem. Então, disparado na nossa carteira da família, enfim, do Barsi, é a Unipar. Só agora, nesse último trimestre, foram 70 milhões. Paga boleto é renda, não é patrimônio. Então, Unipar, 70 milhões só agora nesse último trimestre. No ano, acho que já foram mais de 100 milhões. Segundo, Banco do Brasil. Também tem uma grande quantidade de ações na carteira. Ele é o principal acionista pessoa física do banco, né, no país. Então, Banco do Brasil. E terceiro, Santander. Banco Santander. Foram os 3 maiores recebimentos aí de proventos no ano. Existe um estigma de que empresa que paga dividendo não cresce. Isso não é uma verdade. Obviamente que existem empresas que não pagarão dividendos. E aqui existem 2 tipos de empresas que não pagam dividendos. As que não podem, e essa você deve fugir, e as que não querem. Essas a gente tem na carteira, porque um dia pode ser que ela venha a pagar. O que é muito interessante no Brasil é que a gente tem muito poucas corporations, ou seja, muito poucas empresas que não têm controle definido. Então, boa parte das empresas, boa parte dos acionistas controladores acabam fazendo questão da distribuição de algum tipo de provento justamente para rentabilizar o seu próprio investimento, né? Então, acho que hoje é uma grande diferença de você investir aqui no país. E esse foco muito grande em dividendo, lembrando que não é o dividendo a qualquer custo. Ele é o dividendo perene, sustentável, né? Então, por exemplo, você pega uma Taesa, que tem as suas receitas corrigidas por IGPM, faz investimento, você tem lá um grande CAPEX no início, tem a TIR,
né? Que tem a taxa interna de retorno. E sobra um excedente de caixa, porque você tem um headcount muito pequeno, poucas pessoas trabalhando na empresa. Então, assim, você tem uma margem muito grande que você não precisa reinvestir, porque são concessões, certo? Você já tem uma receita ali previsível Garantida. e corrigida pelos próximos 30 anos. Então, não tem. É mais caro você deixar esse dinheiro no caixa, porque você não tem tanto investimento assim para realizar. É só um CAPEX ali de manutenção. E o resto você distribui. E quer dizer, a empresa continua crescendo e ela consegue distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Então, depende do perfil da empresa, né? Então, eu acho que, independentemente se a empresa paga atualmente ou virá a pagar um dia, as empresas que as pessoas devem correr são aquelas que não podem pagar dividendos, seja porque suas margens são muito pequenas, ou enfim, um negócio extremamente cíclico. Esses setores realmente a gente não tem em carteira, tipo aviação, frigorífico. A nossa filosofia pode ser resumida em uma frase, muito simples, que é comprar boas empresas cotadas a bons preços que paguem bons dividendos. Por que bons dividendos? Porque o que vai pagar o seu boleto lá na frente, afinal, a estratégia é de carteira previdenciária, para que lá na frente você tenha uma previdência que complemente o INSS. Olha, eu daria a mesma dica, eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez para mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira, porque com R$300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett tem uma frase ótima que dizem que é dele, né? Hoje em dia, qualquer coisa no mercado que falam, dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que está começando, eu diria, poxa, pega esses seus R$200. Inclusive, eu trouxe até aqui um breve simulador que a gente tem na nossa plataforma que chama GF+, é um simulador histórico. Se você, há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$1.000, pegado lá aquele dinheirinho que a sua mãe deixou para você na poupança, enfim, você recebeu uma graninha a mais, colocou R$1.000 em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação. Então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$30.800 em patrimônio. Sendo que você teria desembolsado 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina. E 2, reinvestimento dos dividendos, tá? Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano, para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de R$30 mil. Isso na poupança jamais seria. Infelizmente, jamais seria possível. Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? Querer ostentar, não tem problema. O problema é o timing, né? Custa muito caro você fazer isso muito cedo. Para impressionar alguém ou assim, o que quer que seja. A gente, por mais que sempre tivemos um patrimônio assim significativo, a gente sempre viveu confortavelmente, mas sem luxos. Eu nunca tive, por exemplo, mesada, como eu disse pra vocês. Não tinha. Não fui aquela herdeira, que meu pai nem me chama de herdeira, ele me chama de sucessora. Eu falei, é diferente. É diferente, filha, é diferente. Então, eu nunca tive o cartão Black limitado. Não, meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes. Com e você certeza. Também não valoriza muito, né? Meu pai sempre disse que a simplicidade é o melhor disfarce.